Agora vamos lá. Falar sobre o uso excessivo e muitas vezes errado dos eletrônicos. Tô vendo alguém ali no cantinho, ó. Mostra lá, Abdi. Não muda de posição. Estátua. Ah lá, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha como é que as pessoas ficam no celular. E não é pouquinho, não. É o tempo inteiro. Faz como você tava. Ah lá, toda encurvadinha, olhando o celular assim de pertinho, cabecinha baixa. Será que essa postura é a melhor? Vamos descobrir já. Eu converso agora com o ortopedista e cirurgião de coluna, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e da Sociedade Brasileira de Coluna, membro da North American Spine Society, Dr. Luciano Miller. Como vai, doutor Luciano? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite aí. Obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade para nos ajudar a falar aqui com a gente, né? Eu acabei de mostrar, não sei se você estava assistindo a programação, uma das nossas colegas de trabalho aqui usando o celular, estava toda encolhidinha, assim, abaixadinha, olhando o celular. Essa é uma postura que pode, ao longo do tempo, prejudicar a nossa coluna? Exatamente. O importante é que o celular se incorporou no nosso dia a dia. A gente vive com ele quase 24 horas por dia, né? Só no sono que a gente tira um pouquinho de lado. Mas esse uso excessivo do celular pode causar alguns problemas, né? Por exemplo, quando a gente flete a nossa cabeça, ela pesa 3 a 5 quilos. Quando a gente flete a cabeça para frente, cada 15 graus, a gente aumenta essa alavanca entre o pescoço e a cabeça em torno de 5 a 7 quilos. Então imagina, essa cervical que foi criada para sustentar 3 a 5 quilos, quando que nem ela estava sentada, fletindo bastante a cabeça, a 45 graus, essa cabeça chega a pesar em torno de 25 quilos, 30 quilos. Então vai sobrecarregando a musculatura para sustentar, isso já gera uma dor crônica aqui na cervical, na região do trapézio, região dorsal, até no ombro. E a longo prazo, se você manter essa posição e não cuidar, você pode sobrecarregar os discos da coluna, as articulações e gerando até num futuro, lógico, tudo a gente fala a longo prazo, né? Gerando até alterações do disco, evoluindo até, em alguns casos, uma hernia de disco. Puxa vida, o problema é a gente colocar esse novo hábito, o hábito de posicionar o celular da forma correta na nossa vida. Porque é muito sem perceber, né? Eu muitas vezes falo, não, agora eu vou começar a ver o celular com um pouco mais de distância, vou começar a tentar ver de forma mais saudável para o meu corpo, para a minha coluna, para os meus olhos. Mas aí, na hora H, a gente esquece, a gente está lá curvadinho olhando o celular. Como é que a gente pode fazer e qual seria a melhor postura para lidar com o celular, por exemplo? Olha, a melhor postura sempre é que a gente colocar a tela do nosso celular, ou computador, ou qualquer dispositivo que a gente estiver olhando, na altura dos olhos, com o pescoço reto, né? A gente colocar mais ou menos, levantar esse celular até a altura dos olhos, tá? Muitas vezes isso fica um pouco difícil, então minimizar essa angulação. Quanto menos você flete a cabeça, menos diminui esse braço de alavanca e menos sustentação, essa força, essa musculatura acaba fazendo. Lógico, isso só essa orientação já ajuda bastante. Mas também, como um atleta, quando vai fazer um esporte, tem que se preparar também para não ter lesão, a gente também tem que preparar nosso corpo. Devido à demanda alta do uso do celular, a gente tem que procurar fazer exercício de alongamento na cervical, alongamento na musculatura peitoral, no ombro, e fortalecimento, cuidar melhor assim da nossa postura para minimizar esses problemas, porque celular ninguém vai parar de usar, está incorporado na nossa vida. Nós temos apenas que minimizar esses problemas ao máximo. Perfeito, com certeza. Quando a gente fala de celular, rapidinho vem na cabeça de todo mundo, o jovem. Mas eu já sei, porque eu tenho uma turma da maior idade aqui assistindo ao programa, que a turma com mais idade, inclusive os idosos, estão com o celular o tempo inteiro na mão. E muitos ficam sentados assistindo televisão e com o celular e nessa postura errada, né? E às vezes é uma turma que já tá assim, um pouquinho mais sedentária, fazendo menos exercício, né? Ou tem menos força muscular. Então, para essa turma, a recomendação é a mesma? É o exercício que pode melhorar? Sim, a recomendação para todos é exercícios, alongamento e, no caso da coluna também, acrescentar a melhora postural, né? Você
postura, que isso acaba minimizando os efeitos do uso celular. Os idosos também têm que, na medida possível, tomar os mesmos cuidados da criança, do adulto. Isso com exercício físico, isso em toda a faixa etária acaba ajudando. Não se restringe apenas a alguma faixa etária. Então é extremamente importante manter essas mesmas orientações para todo mundo. Ok, doutor Luciano Miller, agora com o home office, muita gente trabalhando de casa, o computador também anda passeando, né? Quem trabalha muito usando um laptop, por exemplo, leva de um lado para o outro, às vezes está trabalhando na cama, senta de qualquer jeito. A gente realmente acha que isso não está fazendo mal nenhum, porque, de certa forma, a princípio, parece que dá até um pouco mais de conforto, né? Da gente sentar no sofá, se esparramar, colocar o computador no colo. Isso também pode ser prejudicial? Sim, com certeza. Você colocou um ponto que a gente está vendo muito atualmente nos consultórios. Está tendo uma epidemia paralela de dor nas costas. Isso devido muito à questão do home office, que em pouco tempo tivemos que mudar para nossas casas, trabalhar, e a ergonomia que nas empresas foi criada ao longo do tempo não tinha essa ergonomia em casa. Então, isso gerou essa epidemia de dor nas costas. E, assim, os conselhos que a gente passa para quem tem que trabalhar bastante em casa, tudo, para evitar esse problema, é você procurar cadeiras adequadas. O que é uma cadeira adequada? Uma cadeira que apoie as suas costas, que apoie toda a coluna, uma cadeira que tenha uma altura adequada. Como a gente escolhe uma cadeira com altura adequada? Quando a gente fica, a coxa nossa e a coluna tem que fazer um ângulo de 90 graus. Assim como a coxa e a perna, na região do joelho, também uma angulação de 90 graus. O pé tem que ficar apoiado totalmente no chão, essa é a altura adequada. Também nunca esquecer de apoiar o braço. O ideal é ter as cadeiras que têm apoio lateral, para a gente conseguir não ficar teclando no alto. E a última recomendação, que também gera muita dor, é a tela do computador, você adequar essa altura dos olhos. Por quê? Se a gente coloca a tela muito alta, a gente hiperestende, a gente aumenta assim a extensão da cervical, sobrecarrega as articulações e sente flat, que nem o celular, a gente vai sobrecarregar os discos. E com isso você vai se adaptando. Sentar no sofá, sentar na beira da cama, são opções ruins, principalmente quando a gente tem que ficar muitas horas na mesma posição. E normalmente quem está em home office está ficando mesmo muitas horas na mesma posição e infelizmente a gente não conseguiu, e quem está em casa sabe disso, se adaptar, né? Os escritórios têm as cadeiras próprias, cadeiras de escritório, às vezes as pessoas não têm nem esse espaço dentro de casa. Aí vem mais um item que eu queria saber se tem de fato uma relação com a nossa coluna, que é o estresse e a ansiedade. A gente já falou um pouquinho em relação ao estresse com dor de cabeça, mas tem uma relação do estresse com a nossa coluna? Sim, esse é um outro ponto importante. Quando a gente está estressado, a gente está num ambiente de tensão, cansado, tudo, o corpo dá sinais que alguma coisa não está bem conosco, né? Os 3 fatores principais que o corpo acaba descarregando esses desequilíbrios problemas estomacais, problemas de dores na coluna e problemas psíquicos, ansiedade, depressão, todas essas questões. A coluna é uma fonte também, quando a gente está com algum desequilíbrio emocional, estresse, tudo, a gente começa a ter dor crônica, a gente começa a ter dores no corpo. Isso é um alerta. Então tem uma relação direta entre alterações de estresse levam a alteração de sono, você acaba comendo mal, você no ambiente de estresse geralmente está fazendo pouca atividade física e isso tudo acaba gerando dores no corpo. E como a coluna, se tiver o nosso tronco, é a maior parte do nosso corpo, a gente associa mais as dores nas costas mesmo. Ok. Então é importante a gente fazer bem essa gestão do estresse, né? O exercício físico, eu acho que contempla um pouco de tudo isso que a gente está falando. Sim, o exercício físico é fundamental. E se a gente notar agora com a questão da pandemia, quem está vivendo ainda, o que acontece? Diminuiu muito a prática de exercícios, aumentou muito o sedentarismo. Nós estamos, além de trabalhando em casa, além de mais restritos, mais sedentários. Com isso, o que acontece? A gente, primeiro, vai perdendo a musculatura que protege nossas articulações, nossa coluna, então tudo acaba sendo sobrecarregado mais nas articulações, perdendo a musculatura,
E também a falta de exercício físico, você muitas vezes você não consegue liberar o estresse, liberar hormônios como endorfina, tudo que esses neurotransmissores que dão um certo equilíbrio para a gente no dia a dia. Então, a questão do sedentarismo é extremamente importante, com dores e com também a questão até de ansiedades, de alterações psíquicas também. Ok. Muito obrigada, doutor Luciano Miller. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Vida Melhor. Vou passar os seus contatos, mas já te convido para uma próxima participação. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, espero ter ajudado. Com certeza ajudou. E olha, você pode entrar em contato pelo Instagram, Clínica Coluna R, Colunar, ou então DR Luciano Miller. É colunar mesmo, inclusive o site é www.colunar.com.br. Então é Clínica Colunar ou DR Luciano Miller no Instagram e o site colunar.com.br.